Hoje eu vou falar de um discípulo de Freud chamado Sándor Ferenczi. Bom, Sándor Ferenczi, ele foi um discípulo de Freud e ele está na primeira geração dos discípulos de Freud, né? Ele é importante porque ele criou uma linha alternativa, uma linha de coisas que o Freud, propriamente dito, não se aprofundou tanto, e o Ferenczi ele vai se aprofundar. Ele não vai se opor ao Freud, ele vai aprofundar algumas coisas que Freud deixou parado e paralisado. Ele vai buscar uma linha diferente de Freud, alternativa a Freud. Aceito também muitas questões aceitas pelo próprio Freud. Então, o Ferenczi, ele parte do Freud, ele não é contrário ao Freud, ele parte das questões freudianas e vai desenvolver uma linha e uma ideia original e muito importante em relação à psicanálise. Inclusive, alguns autores afirmam até que ele é coautor da psicanálise, né? Ele é um indivíduo que, paralelamente ao Freud, vai construindo um monte de outras possibilidades, né? Que não aquele modelo fechado, enquadrado freudiano, né? Então, o Sándor Ferenczi, ele nasceu em 1873 e faleceu em 1933. Então ele morreu aos 60 anos de idade. Se ele vivesse um pouco mais, talvez ele desenvolveria muito mais, mas ele morreu cedo, então a obra dele ficou alguns pontos incompletos, mas se você ler a obra dele, é muito interessante a obra dele. Ele se forma médico neurologista em 1893, aos 21 anos de idade. Ele é húngaro, né? Naquela época a cidade que ele morava era próximo de Budapeste, né? E existia um país que hoje não existe mais. Antes da Primeira Guerra Mundial, até 1914, existia um país que era chamado Império Austro-Húngaro, que englobava vários outros países que hoje são países independentes, né? E que depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 18, com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se dividiu, né, em vários países. Surgiu então a Áustria, a Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Polônia. Então todos esses países faziam parte de um único império que se dissolveu devido a ter perdido a guerra, né? Então nós podemos dizer que o Ferenczi era contemporâneo de Freud e viviam na mesma região, né? E ele, aos 21 anos de idade, ele passa a ser médico e começa a atuar nos arredores de Budapeste, que hoje é a capital da Hungria. E vivia atuando em áreas marginais. Então ele atendia pacientes como médico em asilos, atendia pessoas carentes, prostitutas, alcoólatras, em abrigos que viviam aos arredores da cidade. Então ele tem uma questão humana muito aguçada, né? Ele é filho de um casal de judeus, né? O pai chamava-se Baruch Frankel e a mãe era Rosa
Lichtenschunster. Então, é um casal de judeu que tiveram 12 filhos, e ele era o 8º filho desse casal. E o pai do Sándor Ferenczi ele era livreiro, ou então tinha uma livraria. Se nós trazermos para a época de hoje, tinha uma livraria e tinha um encontro, vários encontros de intelectual nessa livraria. Os intelectuais visitavam constantemente essa livraria. Então, Sándor Ferenczi vivia num ambiente intelectual. Os pais eram liam demais, né? Eles tinham leituras dos melhores livros que se tinha da época, e ele viveu nesse ambiente de intelectualidade, de músicos, escritores, artistas, e ele vai desenvolver toda essa capacidade de empatia com o outro e o lado humano muito aguçado. E ele conhece primeiro, em 1907, num hospital, o Jung. Jung vai fazer uma conferência em Budapeste e nós temos então ele conhecendo Sándor Ferenczi. E depois o Ferenczi a convite de Jung, vai conhecer Freud. Então ele conhece Freud em 1908. E aí se desenvolve uma amizade que vai até a morte de Ferenczi, que é antes de Freud. Freud morre em 38, final de 38, quase 39, e Ferenczi faleceu em 33, né? Mas existem, dentro do círculo psicanalítico, o Ferenczi ele começa a criar uma coisa paralela do Freud, mas partindo de Freud. Então, ele, em um ano, ele era tradutor, inclusive, das obras de Freud para a língua do alemão para a língua húngara, e ele começa a desenvolver uma linha à parte. Em 1909 até 1912, ele faz alguns artigos importantes, como introjeção e transferência. Depois ele vai construindo. E nós podemos dividir a obra de Ferenczi em 3 períodos, de 1909 até 1914. Nós temos o primeiro período muito ligado às ideias freudianas. De 1915 até 1925, nós temos os primeiros voos de Sándor Ferenczi com as suas ideias próprias. E de 1926 a 33, a separação completa numa linha à parte de Freud e contestando não contestando algumas coisas, mas partindo de Freud e criando outras coisas. Então nós podemos estabelecer 3 marcos divisórios da obra de Sándor Ferenczi. Nesse primeiro marco divisório de Sándor Ferenczi, a introdução à ideia de introjeção e transferência. Ele foi o primeiro a falar disso, de introjeção e transferência, né? Mas introjeção e transferência eu vou falar num outro momento. Então, a primeira parte vai ser dedicada a esse histórico básico do Sándor Ferenczi. Até mais.